Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges, este é o programa Falando de Espiritualidade aqui no Projeto Farol, dentro do Planeta Studios, o nosso cantinho aqui de todas as terças-feiras a partir do meio-dia. Programa ao vivo, meu amigo Eudes Ananda ali pilotando a parte técnica, tudo em Bom cima. dia a todos, tudo certo, Wagner? Eudes, muito frio lá em Itacoaquecetuba. Tá maluco, muito. Essa madrugada deu 7 graus ali na Saúde, onde eu moro. Nossa, muito E frio. hoje deve dar 6 graus de hoje para amanhã. E eu sei que lá no sul tá bem mais abaixo, né? Eu vou embarcar, felizmente, viu, Eudes? Quinta-feira eu tô indo para o Recife, Nossa, onde eu vou fazer uma palestra à noite na quinta-feira e um curso sexta e sábado. Aí vou fugir um pouquinho do frio. Falei com o pessoal lá, tá um calorzinho gostoso, vou fugir para lá, cara. Nossa, melhor coisa que você faz, tá mó frio. Bom, pessoal, hoje nós vamos ter um bate-papo aqui com a minha amiga Valéria sobre arte e espiritualidade. E o programa vai ser um pouquinho diferente. Eu pedi a Valéria para separar diversos quadros que ela produziu. Alguns deles estão na minha casa, outros estão lá no IPPB e outros ela fez sob encomenda para pessoas que pediram para ela. E eu pedi a ela, monta um PowerPoint com algumas imagens dessas telas e aí a gente vai comentando em cima. Vamos fazer um programa diferente, não só um bate-papo de entrevista, mas mostrar o trabalho e falando dos bastidores. Valéria, tudo bom? Tudo bom, boa tarde, gente. É um prazer estar aqui e vamos lá conversar sobre arte, espiritualidade. Valéria, antes da gente mostrar o teu trabalho, e a Valéria também está toda quarta comigo lá no grupo de estudo, vai em toda a palestra, vai aqui também na Ordem Ramakrishna ali, no bairro da Vila Clementino, Isso. ali também. A Valéria vai num monte de lugares, a cabeça hiper aberta. E a história com a Valéria foi muito curiosa. A Valéria apareceu tem uns 2 anos numa das palestras lá do IPPB, de sexta-feira, palestras abertas, gratuitas. E aí a Valéria veio conversar comigo no final, e você é do interior do Espírito Santo. Qual é a cidade? Isso. Eu nasci em Nova Venécia, mas eu estava morando em Santa Teresa, que é uma outra cidade serrana. Eu conheço lá, muito bom. Isso, lá é uma delícia. Há 7 anos. Então eu deixei essa cidade para vir para São Paulo. E aí ela foi conversar comigo no final da palestra e ela falou comigo, ó, eu trabalho com tatuagem e tal, também faço algumas telas. Gente, foi um negócio assim impressionante. Eu olhei para ela e falei, você está desperdiçada, Valéria. Não porque você está fazendo tatuagem, mas porque você está fazendo só isso. Você tem uma habilidade que você pode fazer telas falando do lado espiritual, fazendo divindades, símbolos, imagens, que cada pessoa que pegar uma dessas vai ter uma energia legal, porque você vai canalizar isso na hora de fazer a pintura, porque é você, o lado anímico, mas tem toda a atmosfera espiritual que entra nisso, porque você está fazendo algo relativo a alguma coisa do alto. Então, pinta uma coisa do Buda, ou de Jesus, ou da Mãe Divina, que você vai ver que você vai se encontrar. A Valéria começou a fazer, deixou a tatuagem por um tempo e foi se dedicar a toda essa arte mística, se é que eu posso chamar assim, e hoje a Valéria nem dá conta da quantidade de trabalho que ela tem fazendo os quadros, trabalhando para várias editoras, fazendo capas de livro, fazendo as ilustrações de alguns oráculos. Ela faz para o pessoal de fora do Brasil. E aí eu falei, vamos lá no programa, a gente bate um papo e eu vou mostrando seus quadros, e aí a gente fala um pouquinho da parte espiritual atrelada. E aí eu pedi autorização ao Eudes Ananda, no outro programa, eu falei, seria legal? Ele, não, traz ela aqui, vamos fazer, não foi, Eudes? Foi, falei que mesmo. legal! Foi, o Eudes falou, não, vamos fazer, vai ser legal. Então, vamos fazer assim, né? E você está contente de estar em São Paulo, Valéria? Sim, foi uma abertura de caminhos imenso para mim, a nível de desenvolvimento mesmo, espiritual e também no trabalho. As duas coisas se casaram muito bem, né? A gente tem mania de separar a vida espiritual do trabalho, mas aqui eu aprendi que o meu trabalho caminhava juntamente com o meu desenvolvimento espiritual. E isso foi interessante, em colocar esse trabalho como uma forma de me desenvolver e também servir as pessoas, né? Aprender a escutar as pessoas, aprender a desenvolver também um senso de amor para conseguir concretizar esse trabalho, que diz tanto, né, sobre isso que a gente acredita. Então, foi uma janela que me abriu também para outras culturas, para outras fés, se é assim que eu posso dizer, e que me coloca muito de encontro com aquilo que eu acreditava e não conseguia expressar, né, e que veio através de você.
quando você trouxe esse processo do tipo, olha, né, você tá desperdiçada, vai pintar. Pra mim, assim, foi um grande alívio, porque já era um trabalho que eu queria fazer, eu já fazia, mas eu acho que isso é um processo de vários artistas, né? Uma coisa é você ter o amor e um desenvolvimento de talento, outra coisa é você colocar isso no mundo e ter renda através disso. Isso, o seu trabalho. Então eu sinto que muitas pessoas às vezes deixam também de seguir esse caminho porque não tem visibilidade ou coisa do tipo. Quando eu criei a primeira tela, né, que a gente estava ali no IPPB, que as pessoas viram e você divulgou, ali também começou uma nova fase da minha vida onde eu pude abraçar isso com mais força. Então eu saí do local, né, de produção minha, que era muito sobre mim, sobre a minha própria espiritualidade, e comecei também a olhar por outros ângulos. Foi muito legal. Porque como a Valéria, ela passou a integrar o grupo de estudos meu lá no IPPB, e lá tem um monte de gente que estuda esses temas, e quando eu mostrei o trabalho da Valéria, aí o pessoal falou, puxa, você faz se eu te encomendar um, e o pessoal começou a encomendar, hoje você não dá conta, e cada pessoa pediu um quadro diferente. E o mais legal, a Valéria, ela trabalha no próprio apartamento dela, ela fica às vezes dias sem sair de casa, e aí ela coloca ali na tela toda a espiritualidade, o amor, o sentimento legal, e também um pouco da atmosfera espiritual que vem, não é só o lado anímico dela como artista, o talento dela, mas vem um plus, né, que estimula o talento a fazer determinada coisa. Às vezes a Valéria fala assim, Wagner, eu quero fazer um quadro assim, qual é a ideia que você me dá? Às vezes eu sugiro alguma coisa, mas eu falo para ela, não vou te sugerir nada, vê o que vai no teu coração, o que chegar aí, faz que vai estar bem feito, né? Então é legal você passar, através da arte, espiritualidade, energia, e esse amor. A pessoa que pega o quadro, ela vai acabar recebendo isso de alguma forma, né? Sim, e eu acredito também que a tela em si, para além da imagem, ela traz uma inspiração para a pessoa a longo prazo. Né? Ela não é apenas uma decoração, se é assim que eu posso falar, né? Mas normalmente uma pessoa que para se sintonizar com o trabalho e olhar aquilo com calma e apreço, ela também vai recebendo coisas até de forma inconsciente mesmo, seja nas cores, nos símbolos. Então, permeando essa coisa da visualização dela ao longo do dia, obviamente as inspirações também são melhores, né? Seja na hora de dormir. Eu mesmo já fiz várias telas de práticas que aconteceram no IPPB, né, de pessoas. Até queria ter trago algumas, mas eu senti de não, porque algumas coisas são bem fechadinhas. Sim. E também vai da afinidade, uma coisa muito íntima de cada pessoa que pede. Então as pessoas vão se afinizando com determinadas práticas, e aí como se fosse um yantra, aspas, Sim. elas trazem isso para a vida cotidiana delas para conseguir se sintonizar com essa espiritualidade. Ou seja, eu tô correndo, eu tô no meu dia a dia, mas eu tô ali na minha casa, eu olho aquela imagem, eu absorvo um pouquinho dela. Então é muito interessante esse processo também de como que a gente vai percebendo a interação das pessoas com o produto. Sim. Que deixa de ser produto em algum momento e passa a ser uma extensão também da prática espiritual dela. Né? Eu acho que isso que é a diferença da arte sacra para uma arte decorativa total. Mas isso não depende da arte, né? Depende Sim. da pessoa. Isso também, a questão da arte ser link para pensar no alto. Sim. Então, por exemplo, o Eudes está ali numa correria de trabalho. Uhum. Chegou em casa, olhou, tinha ali, sei lá, um quadro do Buda, por exemplo. Sim. Ele olha o quadro do Buda, isso faz ele lembrar de erguer o pensamento e não ficar tão mecanizado dentro da rotina. Isso. Um outro dia, ele está mal-humorado, ele olha aquele quadro do Buda e fala, não, deixa eu dar um tempo. Então, a arte, ela pode servir de link, ela não pode ser, como muita gente, às vezes, dentro da parte religiosa, coloca todo o foco dela em cima da imagem. Sim. E a imagem é apenas uma imagem, ela serve de link para pensar em algo maior. Se a pessoa olha para a imagem e fica presa na imagem, ela não serviu de link, ela está virando uma prisão. Isso. Então, o mais legal é a arte como trampolim para a espiritualidade, né? Exato. Você olha aquele quadro e lembra de um valor mais alto que aquilo representa. E os teus quadros, você está fazendo para isso. Eu pedi a ela recentemente para fazer um Rama, né? Um dos grandes avatares de Vishnu, do épico Ramayana. E aí eu pedi a ela, ó, faz um triângulo azul, sei lá, e põe o rosto do Rama. Aí a Valéria falou assim, tem alguma imagem que vai sugerir? Não, você vai fazer isso aí vinda do teu coração. Aí ela vai a hora que der, você monta. E eu fico tentando, né, distrair essa inspiração, não, a inspiração terceirizar. é sua, né? Bom, a gente vai projetar alguns quadros que a Valéria fez, inclusive alguns estão lá em casa, outros no IPPB e outros o pessoal foi
encomendando com ela. E aí a gente passou no PowerPoint para facilitar. Pronto aí, Eudes? Pronto, pode Então projetar. libera o primeiro pra gente. Certo. Aqui. Olha, esse quadro, pessoal, é muito especial. Esse quadro a Valéria me deu de presente. Ele está lá no IPPB. A Valéria colocou ali 5 presenças espirituais que nós todos gostamos lá no IPPB. O do meio ali é o Krishna, né? Embaixo dele uma estrela prânica, que é um símbolo clássico da Kriya Yoga. Do lado direito dele está Ramatiz. Embaixo à direita, Mikhail Avanyov, que era um mestre búlgaro que morava na França e que há muitos anos aparece para mim. Do lado esquerdo do Krishna está o sábio Vyasa, que também é um mentor que aparece para mim e que me ajudou em muitos textos. E na ponta esquerda ali embaixo, o Sanat Mahat, para quem tem um livro Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, saber como é que ele é. É claro, eu fui descrevendo para a Valéria e ela pegou essa descrição e fez essas imagens que você está vendo ali. E ali ela colocou diversos símbolos. Em cima do Ramatiz, a imagem da cruz do triângulo, fraternidade da cruz do triângulo. Em cima do Vyasa, o Om. Em cima do Sanat Mahat, um Anki, que é um símbolo egípcio e tal. Em cima do Avanyov tem uma joia ali, um cristal, né? Uhum, E aí, gente, esse quadro aí é um dos principais que ela fez, está lá no nosso espaço. Ô Valéria, conta pra gente aí esse quadro aí, qual foi o clima espiritual em volta disso? Então, esse quadro ele é muito curioso, porque assim, inicialmente eu tinha pensado nele, eu pensei nele junto com um amigo, né, porque a gente queria presentear o Wagner, mas nesse processo eu tinha uma ideia inicial e ela foi modificando. E eu também tinha um desafio, que era extrair do Wagner coisas que ele não fala e que para ele não tem muita importância com aparência, né, como ectoplasma. Sim. Então o Wagner ele não liga muito para isso, mas a gente queria materializar isso, precisava ligar. Então eu passei aí, gente, uma semana barganhando esse homem, trazendo umas anotações, falando, Wagner, a barba é assim ou assim? E aí ele desenhava também um pouquinho, sem saber que era um quadro para ele. E nisso a gente foi mais ou menos explorando, buscando referências, né? E eu trazendo essa checagem sem tentar deixar claro, explícito que eu ia fazer uma tela. Mas algumas coisas aconteceram que foram muito interessantes, né? A parte dos símbolos foi fácil de definir. Inicialmente, a quantidade de pessoas foi difícil, porque a gente vê que você trabalha com muitos amigos, assim, né? Então, como que a gente vai selecionar, sendo que é um conjunto, um coletivo imenso que está conosco? E aí rolou essa sensação de não querer segregar ninguém, excluir ninguém, mas a gente foi entendendo que era um propósito ilustrativo, né? E como a gente já não tem essa questão desse apego, igual você falou no início, a imagem em si, a gente só quer trazer uma sensação. Foi uma tela que 2 pessoas encomendaram, inclusive, depois que eu trouxe para o Wagner, por essa ressonância com o IPPB, com o seu trabalho, com amor por esses mentores que ajudam tanto a gente, inspiram. Mas enfim. Então, no meio do processo da tela, foi fácil, né, colocar as imagens. Porém, ali na estrela prânica, se vocês perceberem, tem um planeta atrás. Isso não estava na minha cabeça. Quando eu comecei a fazer, eu fui passando preto nas laterais e aí, de repente, isso começou a ficar bem ovalado e parecendo um planeta. E aí eu pensei, por que não fazer um planeta? Porque por mais que a gente está falando aqui de um grupo, a gente sabe que não é só um grupo, né? Tem muita coisa que acontece por trás e também pensando em você que vai para outros locais também, né? Que tem esse amparo imenso. Então foi uma coisa pensada a nível planetário mesmo, pela gente não ter noção do serviço extrafísico, né? É muito fácil a gente imaginar. Nenhum de nós tem noção, a gente só capta um pedacinho. A gente não sabe nem da gente. É. Então como que a gente vai fazer, né, menção a um trabalho tão grande e imenso assim? E aí na hora que começou a formar esse planeta, eu fui permitindo, né, que isso acontecesse, fui colocando uma parte ali com estrelas, e aí eu senti de colocar 2 mãos. E aí eu pensei muito na Mãe Divina. Então eu imaginei como que seriam as mãos da Mãe Divina, também trazendo toda essa... Por isso que ela tá com cor de espaço, a gente vê que tem estrelas, né? Não tá definido nessa forma iconográfica, de humana. É uma coisa que também eu busco quebrar muito no meu trabalho, isso fica um pouco disfarçado, que é uma tendência minha mesmo. Então eu fiz uma coisa mais envolvida de espaço, para que as pessoas entendessem a um certo nível, mesmo que inconscientemente ali, que eu não estava falando de algo humano, né? De algo físico, com bracinho, né? Toda vez que a gente fala do contexto espiritual,
A gente precisa dessas formas, mas não necessariamente a gente quer ficar conectado só a essa Sim. cápsula, né, por assim dizer. Então eu usei das mãos dela como se ela estivesse trazendo essa irradiação que vem de todos, né, esse trabalho, esse amor, essa luz. E aí eu deixei a estrela saltada para frente. Então foi mais ou menos esse trabalho. Foi engraçado, foi um trabalho divertido, então foi uma atmosfera muito engraçada de pintar. E aí, no dia que eu fui entregar essa tela pro Wagner, eu tinha perguntado a ele, por exemplo, sobre a cor do turbante do Sonate com Marte. Aí ele falou, ai, meio vinho, já tava pintado de branco. Ela vai ficar branco. E ficou assim, é uma tela muito querida mesmo. E ela me deu de presente, eu coloquei lá no nosso salão onde tem as palestras para todo mundo usufruir dessa bela arte aí, né? Que eu Muito gostei bonita. bastante. Né? Obrigada. E Bom, as pessoas têm experiências bonitas com essa tela lá, assim. Sim. Você Essa é pede pra eu bonita. fazer um desenho, eu vou fazer 2 bolinhas e 3 pauzinhos, assim, já era. É um desenho. Não deixa de ser. Vamos lá, Eudes. Bom, esse aí é o Ganesha, gente, né? A divindade cultuada dentro do hinduísmo, filho de Shiva e Parvati, o deus com cabeça de elefante, que eu já contei a história aqui, né, Eudes? Várias vezes, o mito em cima disso. Essa aí, ela é bem legal, mas eu gosto mais da que vem na frente. Pode ir, Eudes. Que é essa daí que tá lá em casa, que ela fez para mim. Esse quadro eu gostei muito. Esse vermelho ali da calça dele ficou visível. Assim, eu gostei das cores, gostei da atmosfera. O Ganesha ali, tipo, abrindo os braços, emanando aquela energia. Uhum. O Ganesha, que é o removedor dos obstáculos, que muita gente pensa que são os obstáculos da vida, que fazem parte da vida, mas são os obstáculos de dentro. Sim. Ignorância, arrogância, Uhum. tolice, nossa, remoção das faixas escuras Sim. que travam a luz do coração, Uhum. que impede o despertar da consciência. Então, é a remoção do ego da gente, não é dos problemas da vida que fazem parte da vida. Patrocinador dos escritores, porque um dos mitos conta que ele foi o escrivão do Vyasa para escrever o Mahabharata, onde o núcleo é o Bhagavad Gita, protetor da residência. Ele tem vários aspectos, né? Uhum. Então o Ganesha para mim é uma vibração muito próxima, espiritual, de tantas experiências com essa egrégora do Ganesha, e aí você me deu esse aí de presente. Você lembra alguma coisa desse quadro? Ah, lembro. Então, ele veio primeiro de uma prática. Na verdade, você estava apresentando vários mantras do Ganesha na época de um livro muito específico. E aí me chamou muita atenção esse aspecto dele, e eu, quando senti de escolher essa imagem para ti, eu pensei no aspecto de proteção mesmo. Porque assim, naquela época, eu também estava com uma visão bem mais fechada a respeito dos símbolos, né, dentro do hinduísmo. E hoje eu já consigo também ver de uma outra forma, porque assim, ele lembra um pouco Durga, né, com vários braços, vários instrumentos. E aí se a gente para analisar também, a gente não está falando só de instrumentos de proteção, mas instrumentos para a gente passar pela encarnação. Sim. Que são, na verdade, movimentos que a gente vai fazendo ao longo da nossa existência, que a gente precisa desses instrumentos mesmo, do conhecimento, de cortar algumas coisas, de um docinho, né, para deixar as coisas mais leves. E Ganesha, ele traz uma série de instrumentos que facilitam o avanço espiritual das pessoas que praticam também. Hoje eu tenho essa concepção dele, né? Mas anteriormente eu pensei muito nessa questão da proteção. E é engraçado, Wagner, porque estudando e me aprofundando um pouquinho mais, eu percebi que o Ganesha, em várias escolas dentro do hinduísmo, tradições e tudo mais, ele é invocado antes de qualquer prática espiritual. Sim, ele é invocado para a abertura dos trabalhos. E também para coisas como estudar. Uma pessoa que vai estudar qualquer Isso. coisa, ela faz uma invocação a Ganesha justamente porque ela passa a compreender que ele vai proteger também a mente dela, das distrações, né? O Eudes também, a gente falando de foco, de concentração. É uma divindade que inspira muito essa questão da concentração, então ela protege a gente também dessas distrações do mundo que acabam bloqueando um pouquinho o caminho espiritual, porque a gente tá ali no nosso foco, Kartikeya também, né? Ele vem, que é o irmão de Ganesha, ele vem com essa coisa de uma certa firmeza pra gente perseverar, pra gente seguir em frente, pra gente não perder esse foco. Ele traz também esse aspecto acolhedor, que é de uma pureza muito forte interna, então, que é uma coisa linda de se realçar também, eu sinto nos trabalhos, né? Que a gente acha que é só disciplina, essa coisa, mas também essa docilidade, essa pureza para lidar com a vida. E aí a gente vai vendo que nesses instrumentos, como a lótus, que remete a uma elevação espiritual,
o docinho, as escrituras, que é esse estudo que precisa ser muito profundo. Eles vão conversando com a nossa alma a nível da gente se inspirar. Então, quando eu trouxe inicialmente essa tela, eu pensei numa proteção mesmo, em algo que inspirasse e homenageasse a proteção. Mas hoje eu vejo que ela compactou muito mais com o seu trabalho. A Durga que ela citou é um dos aspectos da Mãe Divina, protetora, guerreira. E ela também aparece com várias mãos, cada uma com uma arma de proteção, né? Esse quadro tá lá em casa. Obrigado que você me deu ele de presente. É bem, bem legal. Vamos lá, Eudes. Bom, essa Mãe Divina, a Valéria também me deu de presente. Essa aí, até um dia, se eu conseguir fazer o livro Na Luz da Mãe Divina, com os textos que eu tenho alusivos ao sagrado feminino hindu, né, que para mim fala muito, cala fundo no meu coração, esse aí vai ser a capa do livro um dia, se eu conseguir tempo, na correria que eu tô de trabalho para fazer. E essa aí, Eudes, olha lá, abrindo uma flor no peito dela, que tem uma chama também, sabe? Não, esse universo em volta, olha que zica, cada detalhe. Conta um pouquinho desse aí. Esse quadro foi... enfim, quanto tempo você gastou para fazer ele? Muito rápido, eu gastei cerca de, sei lá, 2 tardes. 2 tardes? Não é possível. Sim, ela essas levou obras... 2 tardes, a gente levaria a vida inteira para fazer. Você é louco. Não, esses quadros iniciais eu fazia muito rápido mesmo. Hoje em dia não tá assim, não. Hoje em dia... E foi até bom porque quebrou um pouquinho o meu ego de artista, porque eu comecei a falar, não, eu faço isso rápido, rapidinho. De repente eu tava demorando 1 semana, 1 mês, 3 meses, 4 meses numa obra. E aí eu fui percebendo que eu ainda tinha muito aperfeiçoado a minha técnica também, que eu tinha que aprender. Eu sou autodidata, né? Eu não fiz curso. Então, eu me coloquei no lugar de começar a ver a questão de técnica mesmo. Será que eu estou conseguindo expressar aquilo que eu queria? Será que está sendo legal? E aqui, nesse quadro da Mãe Divina, foi um arrastão. Porque era seu aniversário, eu não tinha pintado nada para você, e eu queria pintar. Eu falei, vou pintar uma Kuan-Yin. Senti de fazer uma Kuan-Yin, e toda vez que eu tentava Kuan-Yin dava errado. Eu acho que eu passei ali mais tempo tentando fazer esse raio da Kuan-Yin, com todo respeito, do que fazendo a Mãe Divina. E aí teve um momento que eu falei, cara, sabe de uma coisa? Eu vou tentar a Mãe Divina. E tem uma referência dessa, gente, na internet. Se vocês digitem lá no Google Mãe Divina, vocês vão achar algo muito parecido. Porém, eu não consegui. Eu queria... naquele momento também estava muito inconsciente das minhas preferências. Não tinha ideia. E aí eu fui tentar imitar e eu fui vendo que, na verdade, isso acontece em várias obras. É até interessante falar isso para quem é artista. Às vezes eu tento imitar alguma coisa, sai do controle, eu acho que eu tô errando. Na verdade, é só obra indo pro caminho que ela precisa ir. Então, assim, esse senso de perfeição, às vezes, bloqueia a gente de gerar aquilo que precisa ser gerado mesmo. Tipo, se eu tivesse mantido dentro daquilo que é clássico da internet, isso nunca teria nascido. Porque na minha cabeça seria, nossa, eu tô passando azul aqui, mas não deveria. Eu deveria passar uma cor, né, sei lá, um bege. Então assim, se livrar desses conceitos que a gente quer para uma afirmação, às vezes, do nosso próprio ego, né, tipo, sei fazer igualzinho. É interessante porque é a hora que a inspiração vem. A inspiração, a gente acha que ela vem através de um local só calmo, silencioso. Não, às vezes ela vem num processo artístico meio caótico mesmo, né? Você tá ali se enchendo de energia, dá uma confusãozinha mental, porque tem uma preferência, tem algo que sai diferente daquilo que você quer, tem diálogos com a mente. As pessoas têm uma ideia do artista muito em estado meditativo e fazendo... E não é assim, é muito humano, é muito natural. Às vezes a inspiração vem mais sutil, silenciosa. E foi assim com a Mãe Divina. E aí qual foi a minha ideia? Na medida que eu fui vendo, né, eu sempre tive essa questão forte do espaço. É como eu comungo, né, na minha prática pessoal também, com essas forças maiores, de uma forma mais abstrata e aberta. Eu fui dando permissão para isso, e no centro vocês vão ver que tem uma mandala, uma flor, uma gota e uma acha de fogo. Isso foi espelhado numa prática que foi... Uma prática que a gente fez lá com o grupo. Isso, na salinha. Eu nunca tinha ido na salinha, e aí isso foi um momento também muito importante na minha jornada, porque eu já tinha visto vários rituais dentro do hinduísmo, assim, de puja e tal. Só que na salinha foi a primeira vez que eu senti. E foi, assim, um contexto de várias pessoas sentadas, irradiando energia. E o Wagner ali trazendo o que estava acontecendo. Só que aquilo tocou meu coração de uma forma tão genuína e tão pura que
em alguma parte de mim eu queria registrar aquilo também, porque foi um momento importante. Então foi um momento também de um agradecimento a você. Porque naquela época eu lembro que foi o grupo da Mãe Divina e foi o grupo que estava plasmando o Shiva, né? Nesse contexto de união entre as duas coisas. E eu achei aquilo encantador, não tinha sentido até então nada muito profundo pelo hinduísmo. E aí foi quando eu entreguei essa... Foi muito engraçado, que eu entreguei essa tela pro Wagner, aí ele falou, é a Mãe Divina, né? Num aspecto mais calmo. Eu falei, não! E aí mais tarde eu vim a entender. E foi um processo muito interessante. É uma tela que eu tenho muito apreço, justamente porque foi através dela que as outras vieram. E a salinha que ela está comentando é um trabalho que a gente tem lá no IPPB, toda quarta-feira, de 5h30 às 6h30 da tarde, de radiação de energia, com um grupo pequeno numa salinha de yoga que a gente tem lá. E aí, durante esses trabalhos, eu vou vendo coisas e vou narrando, contando para o pessoal. E aí foi um dia que tinha um grupo de mentores extrafísicos ligado à atmosfera da Mãe Divina. E aí foi daí a descrição e depois ela foi e fez esse quadro aí maravilhoso. Vamos lá, Eudes. Bom, aqui nós temos a Mãe Divina também. Ô, Valéria, quem que é essa aí? Sarasvati, Lakshmi, Parvati, Ganga? Quem? Agora que eu tô vendo, Ganga, É Ganga. que é um dos aspectos da Mãe Divina, né? Isso. Explica aí pra gente. Então, esse quadro, ele veio baseado em autobiografia de um yogi. Do Paramahansa Yogananda. Do Paramahansa Yogananda. É uma imagem que tá lá pequenininha no livro, logo no início, quando ele cita a Mãe Divina. E aí foi uma encomenda de um dos alunos do Wagner, né? Ele chegou pra mim, contou o que ele queria. E naquela época eu olhei, eu tava muito conectada com a autobiografia de um yogi, eu falei, cara, por que a gente não faz essa imagem? Só que assim, eu não conhecia muito sobre Ganga, e foi um momento, nossa, isso que é bom de ser artista de arte sacra, porque é o momento que você tem pra mergulhar e entrar na sintonia também. Porque mesmo que você tá fechado dentro de algum dogma, ou você siga alguma coisa, se você se abre pra receber a questão da própria fé da pessoa, e também das preferências, algo se comunica com você e você sai melhor do processo. Então, você não está só recebendo por fazer isso, mas você está recebendo coisas também de forma extrafísica, né? E também, ô Valéria, além da própria inspiração que vem dos mentores que inspira esse trabalho para você, uma pessoa te pediu um quadro, por exemplo, o Eudes. Então, mentores que orientam o Eudes, ajudam ele, vão tentar inspirar para você, para jogar uma energia ali, fazer algo que beneficie o Eudes. Porque isso também é bom para eles. Sim. Quando o Eudes olhar aquele quadro, vai lembrar de alguma coisa maior, eles vão sintonizar melhor. Sim. Então tem os mentores que vêm inspirar você, tem os mentores da pessoa que pediu o quadro, te trazendo uma ideia também para passar para lá, e tem o teu talento, é um conjunto de coisas, onde o principal é o teu talento. Porque não adianta esses mentores chegar perto de mim que eu não pinto nada. Aí né? escreve. Meu negócio é texto. Mas é legal o pessoal saber que tem essa atmosfera quando se trata de uma tela voltada para um ícone espiritual, uma referência Sim. de espiritualidade. E Ganga, ela traz muita fluição do conhecimento espiritual através das águas. Tem várias mitologias, né, que quando estava descendo para a terra, se lavou os pés de Vishnu. Então esse rio já chega muito sagrado porque lavou os pés de Vishnu. Mas ela sustenta a vida e ela traz também para algumas pessoas, né, dentro desse eixo, traduzindo de forma cristianizada, lava os pecados, que na verdade nada mais é do que se coloca ali, obviamente, né, gente, que hoje lá na Índia isso acontece, qualquer um chega lá e não sai do Ganga do pai, agora eu tô renovado, vida nova, vamos lá. Mas é um processo onde, dentro de receber toda essa abertura dela, a pessoa se conscientiza de coisas que ela precisa alterar na vida. Então, quando a gente fala de remoção de pecados, não tem nada a ver com esse eixo cristão, igual a gente vai ver em alguns documentários, algumas pessoas falando, mas muito pelo contrário, é a pessoa começar a ser aquilo que ela nunca foi, que é ela mesma. Então a mãe, ela conscientiza muito a gente dos aspectos dentro de nós, inclusive os emocionais, porque a gente está lidando com água, né? E normalmente quando pessoas querem avançar na prática espiritual, acham que tem que pegar essa parte e colocar embaixo para ficar estável. E Ganga, ela é aquela mãe que acolhe as emoções. Ela entende que as pessoas vão passar por esses estágios mais em cima, embaixo, né? Essa coisa que não fica muito estável. Ela colhe esse teu emocional, que às vezes é um pouco denso, e ela purifica esse caminho para que a pessoa consiga avançar, né? Que não é uma coisa de razão.
Por isso que a gente está trabalhando com água, né? Por isso que ela é o rio. Porque a gente não está mexendo em eixo racional, tipo, eu tenho que mudar isso, vou precisar mudar isso. A partir de hoje eu vou agir assim. Não. Com a prática espiritual, com a inspiração da mãe, a gente consegue calmamente, deixando que as coisas se diluam sem pressa dentro da gente, assim como o rio. Por isso que a gente fala que ela traz o conhecimento espiritual fluindo nas águas, porque é isso que ela faz mesmo. Ela preenche o coração da pessoa que está ali com a abertura, que é aquele lance da divindade de gaveta. Eu preciso, vou usar. É igual os mantras também, só vou usar como uma receita de bolo. Igual prece formatada, a mesma coisa. A pessoa não se conecta, não sente nem a vibração do mantra, porque não fica um período ali com ele. Então é interessante dizer que tudo isso que a gente tem apresentado, né, eu falando ali de Ganga, também traz o conhecimento, traz a fé, a devoção, a purificação, ela está emanando essa energia, né, pelo bem ali das pessoas e tal. Não adianta se a pessoa não tiver uma fé. E mesmo que ela não tenha, em prece mesmo, oração, a gente pode pedir isso para a própria divindade, porque ela traz estímulos para que isso aconteça. E Valéria, é claro que na Índia, dentro da população e a religiosidade, vai se colocar isso associado ao rio, água e tal. Só que mentores que trabalham nessa atmosfera, eles vêm e te projetam um rio de luz, cara. Não tem a ver com um rio físico. Não, o cara, por exemplo, o cara mora no deserto, tá? Não tem rio nenhum lá. Num lugar perto do deserto. Ele faz uma prece para Ganga, vem um feixe de luz em cima, como um rio de luz. Que tem sempre que considerar o outro lado, para que as pessoas não imaginem que é uma coisa só do lado de cá. Isso representa uma ideia, uma energia de fluência, né? Isso, e é exatamente por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa humanizada da divindade. Porque, por exemplo, eu já fiz práticas para ela, e eu tô aqui no Brasil. Né? E é justamente quando eu estou em processo de purificação, eu recorro a ela como uma mãe mesmo, porque é isso. E é engraçado, porque vem sonhos e sonhos com muitas águas, e aí, através do teor do sonho, inconsciente, eu consigo ver como é que tá também as questões internas ligadas a isso. Água também é emoção, né? Ligada à questão emocional. Ela, porque é uma energia. E aí, se a gente fica muito preso a essa coisa humana e de outro local, a gente perde a vibração. Sim, você perde a egrégora, a atmosfera, ficar preso só na localização geográfica, não é isso? Claro que a gente pode admirar e venerar assim também, até importante a nível da gente criar alguma coisa ali, um link, mas não ficar preso. Exato. Né? Porque a gente vai desmascarando, enfim, os rishis, quando foram traduzindo essas coisas, eram energias muito grandes. Como é que eles vão escrever isso para a humanidade? Os rishis eram os antigos mestres e sábios da velha Índia, né? Inclusive a herança dos rishis principal para mim está nos Upanishads, né? Que para mim está no meu coração. Agora, o Valério, o Eudes está me passando telepaticamente uma mensagem, porque nós estamos aqui há 1 ano e meio já, então nós temos uma comunicação assim até... A gente tem uma conexão única. Conexão única, né? E ele quer saber se a atmosfera da Ganga pode ajudar ele na parte afetiva, que ele disse que está um deserto. Ele quer saber se vai chover na horta dele, se vem um rio de amor na vida dele. Se a vibração de Ganga ajudaria. Se tiver algum quadro aí pra me ajudar também. É remédio, igual farmácia. Quero amor, quero 1000 mulheres. Toma um quadro de Ganga. Isso, pintam com os coração. Não, então, na verdade o que ela faz... Vários. Só um pinto cupido. É um cupidinho com a inspiração flecha. pro cupido, tá ligado? Aí ele chega, ela rasga a tela e fala, ele não merece. No caso aqui, ela vai colocar o amor primeiro em você. Né? Ela deixa o coração da pessoa receptivo, porque a gente pede o amor, mas a gente não é amoroso. Né? A gente tá muito tocado nesse véu muito dual ainda, então a gente fala, eu quero um amor e tal, só que a gente não tá preparado. Quando a gente encontra o amor, o que a gente faz? A gente corre. A gente tem medo, porque é uma coisa que vai vulnerabilizar a gente em diversas formas. E vai colocar a gente também em um local de sacrifício. E a gente não quer. Então, às vezes, quer 1000 mulheres, mas não quer o amor. E a mãe, ela automaticamente, né, nesse processo de purificação, ela vai colocar esse coração num local de estar receptivo. E aí eu lembro muito de Kali nessas horas, porque às vezes o que ela vai polir dói. Então a pessoa tá pedindo amor, 1000 mulheres, mas daqui a pouco ela tá topando uma situação interna dentro dela que não corresponde com aquilo que ela tá desejando. Que faz com que ela não entre nessa vibração amorosa. E aí ela se conscientiza. Poxa, eu acho que na verdade eu não quero um amor. Eu quero, na verdade, estar como eu estou mesmo, e o que eu tô querendo é mais fácil, porque são várias pessoas. Né? Eu posso fazer isso indo ali, conversando bem com alguém, tal, se abrindo de outra forma.
Mas o que essas vibrações fazem é aquilo que eu falei, é transformar a gente em nós mesmos, porque a gente está tão influenciado pela vida, pela sociedade, é uma sociedade que é muito cheia de guerra, né, que está inspirando em violência e competição em tudo, a gente parece que está competindo o tempo todo a nível do que, não sei, correndo contra o tempo, então isso é tipo, a mãozinha de bênção parece que é uma mãozinha de stop também, né, para, tá feio. Você entendeu, Eudes? E deixa eu falar, ela tá com uns traços, porque eu tô num ângulo aqui onde tá seu rosto do lado do dela. Ela tem uns traços muito parecidos com o seu, assim, tipo, o nariz, meio que, tipo, um pouco assim, esse desenho lembra um pouco você. Obrigada. E o jogo de luz também tá muito lindo, tipo, a iluminação aqui do meio. Nossa, ficou chave. Obrigada. Vamos lá, Eudes. Bom, esse é uma tela do Shiva, né? Carregando um Trishula, um tridente, que é o controle das 3 energias, Tamas, Rajas e Sattva. E essa aí do Shiva? E essa é do Diego Roque, nosso Você fez querido pro amigo. Diego Roque, nosso amigo, né? Isso. E foi muito interessante porque o Diego, a gente começou a conversar, ele me deu uma inspiração. Normalmente é assim que acontece mesmo, né? Sempre peço uma inspiração para não fugir muito daquilo que a pessoa espera. Porque senão eu falo, vou fazer aqui do meu jeito e sair literalmente do meu jeito, e não tem nada a ver com a vivência da pessoa. São as minhas experiências, né? Como mulher. E aí o Diego me passou algumas referências e eu fui pra tela, né? Então, quando eu cheguei na tela, foi muito engraçado porque eu quis colocar ali alguma coisa que lembrava os Himalaias, né? Que não é para fazer referência à localização, mas à prática em si de meditação, porque é um local, aí que eu vou falar, a gente vai se comunicando muito por símbolo, por isso que as pessoas precisam manter a mente também aberta, que a simbologia, ela não pode ser uma coisa que estagna a prática espiritual. Ela tem que abrir para o contexto do que se representa quando é vista, né? Então, por exemplo, os Himalaias estão representando essa coisa do peregrinar, de continuar o caminho, de estar se pensando em algo, porque não adianta andar, você tem que manter sua mente também ali naquilo que você acredita, né? A gente está chamando de divindade, mas a gente sabe que é um fluxo de energia que está aí, disponível. Então, a gente está caminhando com esse fluxo na cabeça, a gente está pensando sobre esse fluxo de energia, a gente quer comungar com esse fluxo. Então tem até ali levemente no cantinho, como se fosse um caminhozinho que se perde, eu deixei isso bem abstrato, até esse lugar. E esse lugar, assim como Shiva, né, a gente fica Shiva, Parvati, Natan, Ganesh. Shiva é a própria consciência. E aí eu até faço um recortinho aqui da mitologia do Ganesh, porque é interessante falar sobre isso, porque se apresenta uma história muito bonita, e eu já vi também essa história recontada em outras, né, mitologias, e eles falam que Ganesha, ele pode ser usado nos finais do mantra, o Ye, ali dando referência ao aspecto feminino, e o Ya do masculino, porque a cabeça quem deu foi Shiva, que é a consciência. Sim. E o corpo de Ganesha, quem deu foi Parvati. Isso. Ela, assim, nas mitologias que eu li, ela faz o corpinho dele com pasta de sândalo. Então, isso é tão bonito, porque a gente tem essa junção perfeita do masculino com o feminino, mas não no sentido de gênero. A gente tem o sentido que os dois se confundem, porque é impossível falar de um sem citar o outro. Não tem essa separação entre a consciência e o fluxo de energia que permeia a vida. Os dois se casam muito bem ao ponto de ficarem indistintos. Que a gente gosta de sexualizar as coisas aqui também, no sentido, isso aqui é homem, isso é mulher. Mas Shiva, ele tem até uma aparência meio andrógena, se a gente parar pra pensar. E Parvati também. Porque para eles, né, é interessante nessas traduções que a gente sinta a energia. E ele como esse grande senhor da transformação, e é interessante que me caiu a ficha, que quando ele não quer fazer essa criança com Parvati, ele tá indo pros Himalaias meditar. Ou seja, a consciência busca a consciência. E o aspecto feminino busca a manifestação, né? Ela quer uma criança que é um símbolo perfeito da manifestação da vida, né? E aí, quando a gente chega aqui em Shiva, a gente está trabalhando esse aspecto de consciência. E o do Diego, foi engraçado que na referência, ele estava mais jovial na hora que eu comecei a pintar, ele ficou meio ancião. E eu achei muito legal isso, porque eu tentava ali segurar os traços, e ele me dava um aspecto de um homem que viveu muito na hora de fazer essa tradução dessa energia. E eu falei, né, Diego, a sensação que eu tenho é que eu tô pintando uma imagem que tem muita experiência. E aí a gente chegou na conclusão que era ele. Que a gente não tá falando, na verdade, da divindade como algo externo, mas a divindade que está presente também dentro dele, que quer se manifestar, né? Nesse sentido da experiência, da sabedoria. Então,
é uma coisa que eu também sou muito grata aos meus clientes, porque eles me deixam muito aberta para isso, Uhum. né? Tem que deixar fluir intuição e criatividade. Exato. Vamos lá, Eudes. Bom, aí tá o Shiva de novo aí. Meio oriental, Bem oriental aí olhinho no puxado. lugar de natureza. Bem bonita, né? Vamos lá, Eudes. Cadê, rapaz? O que você tá fazendo longe aí? O que você foi fazer, rapaz? Bom, esse é um quadro que está lá em casa também, a partir de uma visão que eu tive, a Valéria fez. É o Krishna entrando no mar, né, com a flauta dele, indo para as profundezas do mar. E tem uma meditação que me veio assim de intuição e que eu sei que eu fazia em outra vida, ela já estava dentro de mim, até que eu acessei essa memória. Isso me foi ensinado também espiritualmente. Para mim, se eu fecho os olhos, não é assim uma coisa intelectualizada de tentar. Tem que ser um momento específico, quando eu sinto. Se eu falar assim, Valéria, eu vou chegar e fazer isso agora, fica só uma forma mental, não tem atmosfera. Mas quando eu tenho a intuição de pensar nisso, não é porque eu estou elaborando, é porque essa energia está me chamando. Aí eu visualizo, aí junto essa energia com isso, aí entro num estado alterado de consciência para captar algo. É a imagem para mim do mar e o Shiva entrando e nadando, e eu como se eu estivesse na praia vendo o Krishna nadando, indo para lá, eu estou vendo ele de costas, ele nadando, aprofundando o mar da consciência cósmica. Pensei nisso. E fica ali essa imagem. Quando vem essa energia e eu penso nisso, faz um link. Se eu fizer aqui eu mesmo, animicamente, não acontece isso. Então, quando vem essa atmosfera, eu penso nisso, aí me expande as energias, eu começo a perceber coisas que o alto está tentando me mostrar, seja para escrever algo, para montar uma palestra, fazer um conteúdo que possa, essa atmosfera aí, naquele texto, naquela aula, ninguém está sabendo de nada, de que isso veio, inspirou e que está fluindo junto. Às vezes alguém lê um texto, pensa que é só um texto, mas o que inspirou aquele texto não era só o texto. E aí a pessoa que entra naquela sintonia, ela pega um pouco daquilo sem perceber e melhora. A gente sabe disso, você faz isso com seus quadros, eu faço isso com meus textos, muitas vezes com algumas práticas, algumas aulas. E aí a Valéria, eu contei isso para o meu grupo lá do IPPB, e a Valéria me fez uma surpresa e pintou esse quadro e me deu de presente. Agora comenta em cima. Então, dentro das aulas, né, o Wagner cita que algumas imagens são especiais. Algumas eu até guardo, falo assim, isso aqui vai ser um quadro um dia para ele. Mas esse ano eu tô bem fraquinho a nível de produção de tela, pela quantidade de coisas que eu tô movendo. Mas esse foi eu e mais 2 amigas. A gente queria presentear o Wagner no fim do ano. E aí a gente pensou em uma imagem que a gente sentia que era forte para ele. Você tinha comentado isso e a gente trouxe, né, essa imagem de Krishna. Essa foi interessante de verdade, porque essa eu fiz muito rápido. Acho que essa foi uma madrugada só. Foi, tipo, começar ela e terminar imediatamente, assim. Foi uma tela que eu sentia que estava pronta. Que eu só estava ali fazendo mesmo, porque já estava pronta. Foi no nível de agilidade mesmo, a nível de técnica muito legal. E na medida que eu fui fazendo também, é muito interessante porque é isso que eu falei, é uma possibilidade de conexão. Porque as sensações que a própria tela transmite também ajuda muito quem está fazendo. A quantidade de azul. Então você imagina, eu pintando isso de madrugada, depois eu vou dormir. Então, essa quantidade de azul, essa serenidade, essa coisa de estar entrando em algo que é muito desconhecido também, né? Porque a gente percebe que ali tem um fundo que o céu e o mar também se mesclam. Você não consegue ver onde termina tudo isso. Então, são coisas que vão gerando reflexão. Além de Krishna, né, que por si só já é uma energia incrível, a gente falou de Shiva, e Krishna é aquele que mantém as coisas, que mantém uma ordem, mas é uma ordem que não fica estática, e isso que é muito interessante, que por mais que ele mantém, e para mim isso é um grande ensinamento de vida, tá prontíssimo para Shiva vir e desorganizar as coisas, ou para que Parvati venha e destrua as coisas, Lakshmi também, né, e Sarasvati também, tudo tá aberto à ordem cósmica da vida, dentro desse teatro que a gente está inserido aqui encenando o tempo todo, né? Então, não existe literalmente a vítima ou o algoz, mas as coisas estão se comunicando entre si para que haja uma evolução de ambas as partes, né? Existem coisas que são muito maiores na percepção. E Krishna, na medida que foi fazendo
essa tela, que essa energia muito amorosa, muito alegre, muito feliz, também me traz esse aspecto de abertura que não é de uma certa libertinagem. Porque é isso, né? A mitologia, ela traz as coisas muito figurativas. Se a gente não estiver preparado para a mitologia, a gente vai começar a achar que a gente tem que agir como a mitologia para se elevar. E não é isso. A divindade se apresenta através dos mantras, mas a gente vai percebendo também que é uma energia. E quando a gente começa a entender que é uma energia, a gente vai desmascarando a mitologia para entender as metáforas que estão por trás. E Krishna é isso, é o amor. Né? Eu não consigo ver Krishna sem um aspecto de amorosidade que ensina a gente a amar. E obviamente que quando a gente ama, a gente não precisa se proteger, porque o amor em si já é a proteção da alma, né? Sim. Então, para mim, Krishna, ele traz muito isso, não a nível de segregar, né? Não tô falando aqui de nenhum aspecto religioso, filosófico, nada disso, mas de alguém que ensina a gente tirar esse amor desses apaixonamentos, porque ele vai falar ali na mitologia que tem várias, mas aí a gente vai desmascarando isso, não é que ele tem várias golpes ou coisas do tipo, é que na verdade ele sabe amar as pessoas para cada tipo de forma que elas têm. Ele sabe dedicar o amor a cada tipo de forma que tem. Ele cuida, ele mantém, ele é estável. Então é mais ou menos isso. Ok, Eudes? Ok. Bom, essa é uma estrela prânica que a Valera fez com o Krishna em cima também, maravilhosa, né? A estrela prânica aqui, não tem como explicar muito esse símbolo yogi tão ancestral, né? Tão evocado por pessoal da Kriya Yoga, representando um monte de coisas. Para conhecer um pouquinho da estrela prânica, leia o livro Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda, porque, é claro, eu tenho muitas imagens de estrela prânica que eu aplico em aulas e exercícios, mas não tem como fazer isso aqui num podcast. Pode passar. Bom, Kuan Yin. Gostou, Eudes? A deusa chinesa da compaixão, né? Conta um pouquinho desse. Kuan Yin, assim, pra mim é uma grande rebelde. E isso é um pouco contraditório, porque as pessoas veem ela como uma compassiva, né? E, ao meu ver, não. Kuan Yin, pra mim, a início, já na mitologia, eu fico passada como as pessoas ignoram esse fato que é tão importante na mitologia dela. Ela vai contra a própria família para seguir o avanço espiritual dela, as disciplinas espirituais, né? Então ela é aquela mulher que é compassiva, mas ela se coloca ali no limite e ela fala pro pai: não, eu não vou casar, eu vou seguir minha vida espiritual, tchau. E depois ela retorna para ajudar o pai. Então, inicialmente, quando eu quis pintar Kuan Yin, era justamente muito. Ai, que tá, né? Era muito eu naquele momento também de ver essa figura e admirar ela dentro de uma grandeza muito maior. E é interessante também citar aqui, gente, não puxando farinha para o hinduísmo, porque aqui a gente está falando de uma divindade que aparece ali na China, né? E que se desdobra em outros, né, aspectos do budismo, com outros nomes, tem a mesma energia ressoando. Mas o budismo em si, ele também, por exemplo, o tibetano carrega alguns aspectos do hinduísmo. Por exemplo, Tara. Tara nasce em berço hindu, ela é uma divindade hindu. Inclusive, Tara é um nome que vem do hinduísmo, Estrela. enquanto que no tibetano é Droma, a mãe dos aflitos. Exato, né? Tara significa estrela. E ela tá dentro do hinduísmo como uma Mahavishya toda diferente, uma mulher azul que tá grávida, tem um aspecto mais feroz. E aí, voltando aqui para dessa pincelada que eu sinto de falar, Kuan Yin também vai passar por esse processo. Ela vai ser traduzida em outros tipos de budismo, mesmo que a gente tenha esse aspecto dela forte ali na China. Então que a gente fala Kuan Yin, mas ela tem outros nomes, tipo Guan Yin, uma coisa assim. E aí ela representa a paz. E quando eu pensei em trazer ela, muito foi por essa ligação sua também, com esses aspectos, de falar muito sobre ela, né? Explicar muitas palestras do Om Mani Padme Hum, que aí depois você fala, então, ó, Kuan Yin não fala sânscrito. Porque o Om Mani Padme Hum, as sílabas vêm do sânscrito e Exato. ganham proeminência no Tibete. E aí depois é que os chineses foram associar a Kuan Yin, que na verdade o Om Mani Padme Hum estava associado ao Avalokitesvara, Exato. o Bodhisattva da compaixão, muito cultuado no Tibete. E aí o pessoal Exato. interpolou com a Kuan Yin posteriormente. Pela vibração, né? Sim. A gente vai falando de compaixão, as pessoas vão começar a fazer conexões. E eu via que você trazia muito isso nas suas correções, você também falava muito. E ela inspira esse aspecto de paz, né? Ela inspira esse local de elevação. Sem contar que é uma Bodhisattva e ela tá na forma feminina, o que para mim é muito importante. Porque assim, aqui na sociedade, a gente sabe que espírito não tem forma,
Isso é fato. Eles não se importam se vai aparecer de mulher, homem, rato, barato, não estão nem aí. O negócio é a mensagem, né? É a vibração. Mas acaba que aqui a gente não tem muito material sobre mulheres. A mulher tem TPM. Como que a gente lida com um corpo biológico muito doido? Né? Como que a gente eleva espiritualmente com um corpo biológico que dá alguns indícios, né? E que se comunica com a gente? E é muito interessante a gente ver essas mulheres iluminadas que têm esse processo também de se impor, como Kuan Yin foi, e tantas outras mulheres nesse sentido, porque ela esteve aqui na Terra, né? Porque inspira a gente a continuar a nossa jornada espiritual, entendendo que dentro de um corpo complexo, de sociedades que em alguma época foram mais castradoras, essas mulheres continuaram o caminho espiritual, cresceram, evoluíram e ensinaram muito, não só através da fala, mas com a própria presença. E eu acho isso lindo no aspecto espiritual das mulheres, porque eu vejo isso mais do que com os homens. Eu vejo que os homens, até pela questão social, né, de expansão mesmo, tal, de ter mais voz, por assim dizer, eles falam, mas tem muitos relatos pelo mundo de mulheres iluminadas que pacificavam vilas inteiras, só com a própria presença. Elas não tinham que falar ou fazer nada, elas eram a própria consciência, e essa consciência muito elevada fazia com que todos os seres ficassem mais calmos e pacificados, né? Ou seja, dentre um amor, em contato com um amor muito profundo, as armas caem. E Kuan Yin é isso, né? Ela primeiro passa por um momento de limite ali familiar muito intenso, que eu acho que inspira muita gente também, né, nesse nível, e faz com que as pessoas cresçam. E essa arte, ela também foi muito leve. Ela foi uma arte que nasceu dessa parte muito estética minha, de querer fazer uma iluminação e colocar bastante lótus flutuando, como se ela estivesse oferecendo isso também, né? Porque é isso que ela faz. Ela oferece o avanço, né? Essa coisa de caminhar na senda em prol, não só de nós mesmos, do nosso ego, das nossas emoções, mas da humanidade, que é uma coisa pouco citada também, né? A gente faz prática, não é só pra gente. Sim. Se a gente se melhora a humanidade toda, porque a gente deixa de ser o problema. Isso. Isso. Bom, você falou do pai dela, a tua família está assistindo a live agora, Sim, né? Teu pai, tua meu família, pai tá, né? minha mãe. Que legal. Então, um abraço para vocês aí, né? E a Valéria está muito feliz aqui em São Paulo, porque o trabalho dela fluiu, né? Que legal. De vez em Isso quando é você vai lá ótimo. visitar eles. Então, um abraço para vocês. Eudes Ananda também tá mandando um abraço, né, Eudes? Outro abraço. Vamos lá. Bom, Siddhartha Gautama, o Buda clássico. Pois é, e aí a gente vai ver, se quiser até ir passando, porque a gente tem muitos Budas, e Ó, eu até gostaria de esse falar. aí eu também achei muito fantástico. Esse tem Essa um... floresta aqui no fundo ficou muito bala. Esse quadro ficou bem no meu coração mesmo, esses dois. Esses foram feitos esse ano. E aí a gente vai perceber que esse tá pintado... Volta um pouquinho, Eudes, só uma. Obrigada. Ele tá pintado num formato muito de pintura tibetana, que são as tancas, né? Sim, sim. Mas aqui a gente tá falando do Buda Shakyamuni mesmo, tá? Mesmo que tá ali douradinho, pode Quando passar se o fala próximo. Sakyamuni, Muni é sábio em sânscrito. Sakya, ou Shakya, era o clã. Então, quando você fala Shakyamuni, é o sábio que surgiu no clã dos Sakyas. Que Por isso que muitas lindo. vezes chamam o Buda de Sakyamuni. Que lindo. Vamos lá, explica essa daí. E aí a gente também tem uma mais cósmica. E aí, o que que acontece? Em todos os Budas que eu pintei, todos esses, eu sinto que é sempre um processo artístico muito novo pra mim, como artista mesmo, na hora de executar a obra. Porque eles têm muitos aspectos, e aí cada pessoa vai vendo, se quiser ir voltando e mostrando, pode, porque realmente são muitos, assim. São muitos aspectos e muitas formas que vão se comunicar com cada pessoa. Então, alguém vai se identificar com essa coisa de um Buda mais tibetano, outro ali com esse que lembra muito essa coisa mais abrasileirada também, né, que a gente coloca ali e tal. E aí, a partir disso, eu percebo que ele foi uma grande inspiração. Tem tanto Buda na casa dos meus clientes, acho que a gente precisa de paz. E o Buda, ele é o caminho do meio perfeito, porque ele, né, tava ali naquela vida requintada muito bonita. Daqui a pouco essa vida, ele vai pro mundo, rompe um pouco essa questão dessa cadeia dele de estar ali numa vida muito maravilhosa, se submete a práticas intensas, difíceis e descobre que esse não é o caminho. Quando ele começa a trabalhar melhor a si mesmo, abrindo mais o caminho, né, a nível de prática, de austeridade, que é essa coisa de fazer uma coisa rígida, né, enfim,
vai saber o que que ele fazia, para além dessa rigidez que ele já tinha, que a gente até especula algumas coisas. Ele atinge a iluminação, mas para atingir a iluminação, a gente sempre vê ele muito em volta de luz, em todas ele está em volta de atmosferas muito iluminadas. A gente vai perceber que ele começa a enfrentar Mara, né, que são os demônios. O Mara, pessoal, dentro do contexto do budismo, é o tentador. É o cara que vinha tentar o Buda, o demônio azulado, dentro do contexto budista, né? Então é legal, tem muitos contos do Mara tentando o Buda de várias formas, né? Exato. Tem diálogos assim entre os dois muito inspirados. E ele passa 7 dias ali lidando com aquilo internamente, que na verdade nada mais é do que são os aspectos dele mesmo. Porque até ele integrar, né, também essa parte, a gente acha que a pessoa não tem sombra, é um iluminado. Mundo. E aí até depois a gente vai citar uma coisa voltada à mitologia aqui do Brasil, porque esclarece isso muito forte. O Buda, ele vai de encontro com isso, né? Ele se permite ficar ali em silêncio 7 dias fazendo essa prática imóvel e ilumina. Então eu sinto que ele é uma grande inspiração. Todas essas telas fluem muito fácil, muito tranquilas. E eu trouxe a nível de inspiração mesmo pra gente sobre paz, né? Essa coisa de pacificar, mas não fugir da raia das coisas que a gente tem internamente, que a gente quer falar, paz, amor, vida, e dentro de nós coisas reprimidas, guardadas. Da gente se abrir mesmo com humildade para olhar, mesmo que demore, né? E o pessoal pensa que o cara surgiu pronto no estado de Budi, né? Não. Ele lutou muito dentro dele, né? E foi ao encontro disto dentro dele mesmo, e aí alcança o Buda e se torna o Buda clássico, né? Exato. Então, por isso essa ideia da luz, ela vem da expressão Budi, em sânscrito, que é a iluminação ou inteligência pura. E quem alcança o Buda torna-se um Buda, um iluminado ou aquele que despertou. Isso. Vamos lá, Eudes. Mais um aí. Aí é a Ísis, né? Isso. A mãe divina no Antigo Egito, a mãe do Horus, companheira do Osíris. Isso. Essa é a parte mais do Antigo Egito. E aí? Então, aqui a gente tem Valéria Pintão 2020, Valéria Pintão 2023. Tem uma certa diferença. Ali em 2020 eu também já tinha um processo dentro do quemetismo, sempre as minhas práticas eram para Ísis ou a Sete, coloquei o nome egípcio. Ísis ela ganha ali quando Roma começa a invadir o Egito, e aí tem todo esse trelelê que aí convertem as imagens. E essa imagem, na época, eu pintei muito inspirada pela minha própria prática. Então eu fui, na época, tentando imaginar como seria, conversei também com algumas pessoas que trabalhavam com ela, e a gente tentou trazer algo mais voltado para aquela época anterior. E aí, assim, a Sete é uma senhora maravilhosa, porque ela fala a respeito do amor, mas ela é uma energia que ensina a gente a barganhar as coisas também, pra gente não ser meio trouxa. Então, por exemplo, ela traz o consorte dela, que é Osíris, a vida. E ela só faz isso a partir do aspecto mágico dela, que ela desperta dentro de si mesma, e também da força de vontade de recolher os pedaços do corpo dele pelo Egito e passar em cada pedacinho do corpo que ela resgatava por situações muito difíceis que melhorariam muito o aspecto dela com a própria potência dela como deusa. Não parece a gente aqui na Terra? Né, vivendo os nossos avanços, as nossas práticas, sempre com uma coisa ali que a gente precisa se desenvolver para conseguir resolver. E ela é muito humana, ela é as águas do Nilo, Osíris é a vegetação, quando os dois se encontram, né, a água e a terra, a vegetação nasce, então tudo fica muito abundante, nutritivo. E ela também é a mãe, é aquela que acolhe todos os seres, até seres que inicialmente não teria nada a ver com ela. Ela também acolhe essas coisas que a gente também critica. Não tem esse véu forte do dual, né? A Sete, ela abraça tudo, mas ela sabe aonde ela vai se colocar e de onde ela vai se retirar. É esse tipo de energia. Então tem 2 telas. Essa bem no início, né, quando eu fiz inspirada na minha prática mesmo, de como eu imaginei que seria legal visualizá-la. Foi vendida, nem ficou comigo. E a outra foi para uma mãe de um cliente também que tem uma conexão muito forte com o antigo e pediu para que ela fosse assim, mais abstrata. Mostrando pra gente que não precisa ser uma forma propriamente dita, mas uma ideia. Valéria, eu te pedi para você fazer um urama, né, tal. Seria legal, não sei se você já fez tal, seria legal uma hora se fazer um Jesus. Seria. Sabe? E se possível, um Jesus alegre, cara. Vida, amor, sabe? Um Jesus luz.
né? Uhum. Aquela coisa, uma Maria também, Uma Maria. sabe? E também para dar universalismo a tudo que se está fazendo, sabe? Uma hora, sei lá, faz um Moisés, sabe? Uma hora faz um mestre sufi árabe. Assim, é dar vazão ao universalismo, a várias formas de expressão do divino. Por detrás de tudo sempre é uma luz só, um mesmo um, manifestado Sim. em milhões de formas. E aí é legal poder fazer esse trânsito aí, e o amor e a luz sendo o foco de referência de tudo, né? Sim, Então, exatamente. A gente tá galgando. Tem um monte de tempo de bom, trabalho. vamos lá, Eudes. Bom, aqui está a Hathor, a deusa da noite, deusa dos ventos noturnos no Antigo Uhum. Egito, inclusive associada às saídas do corpo, né? Isso é uma coisa que eu nunca expliquei aqui, porque normalmente eu passo mais em aula associada à parte do Antigo Egito, né? E algumas práticas que eu fui redescobrindo que não dá para passar num podcast, tem coisa que é presencial, com uma turma que está estudando e seguindo junta, não dá para fazer isso de forma aleatória. Então, essa Hathor, qual que é a história dela? Essa é de uma cliente. Essa cliente, ela trabalha com dança. Foi a primeira tela que eu pintei em São Paulo, inclusive, nem te conhecia, mas o trabalho já estava caminhando por esse espaço. E ela tinha uma foto, ela falou assim: Valéria, eu gostaria que você me desenhasse como ela. Porém, a parte mais interessante dessa tela foi quando a gente deu start na pintura. Porque a gente já tinha conversado vagamente sobre esse projeto. E aí um dia eu tinha um oráculo das deusas, e eu pedi qual deusa seria interessante eu pintar para estar treinando mesmo. Eu puxei no oráculo, veio ela. Quando eu fui falar com a cliente, ela falou: Valéria, você não vai acreditar, eu sonhei com ela essa noite, então é isso mesmo. Porque uma conectou a outra, né, de alguma forma bem direta. Eu, através do oráculo ali, lembrei dessa cliente, e ela, com um sonho, lembrou de mim. Então eu fui transcrever essa cliente, e foi muito interessante trazer esse aspecto da deusa para ela. Então foi um trabalho que a energia é exatamente de Hathor, porque assim, ela trabalha esse aspecto do feminino muito forte. Ela tem um cálice, eu tive que cortar o seio por questões, né, de enfim, tá aberto. Mas tem um cálice que está transbordando leite. O leite faz um aspecto à Via Láctea, né, dessa questão. Faz o aspecto à maternidade, mas também a essa coisa do feminino muito intensa que rege a dança, a autoestima, porque assim, uma autoestima corrompida também é um campo vibracional baixo. Então ela não tem medo dessa sensualidade dela, e ela não tem medo também de ser essa potência, né? Essa deusa muito bela que causa um vislumbre. As pessoas, quando vão avançando, né, espiritualmente, eu vejo isso muito nas mulheres, elas começam a se privar de coisas achando que o desapego é a privação, às vezes até de um autocuidado e tudo mais. Por exemplo, como eu, gosto de me maquiar. Comecei meu caminho espiritual, vou parar de me maquiar porque isso é apego à minha forma física. Nada a ver. O desapego é justamente você poder ficar sem quando você quer. É você, de fato, poder fazer coisas quando você quer e ficar tranquilo quando você não fizer. Assim, eu posso estar assim, eu tô bem. Não dependo disso. E ela vem para contar isso a respeito de, se você for uma mulher e você tá nesse momento ali meio borocochô e você tem instrumentos para elevar sua autoestima, sem transformar isso numa muleta, utiliza. Utiliza porque é importante que você saiba se ver em diversos aspectos e se transforme em diversos aspectos também para se reinventar. E Hathor é isso. Quando eu criei essa tela, foi também redesenhar essa cliente dentro de um aspecto de divindade, porque eu não estava falando de uma Hathor que estava no céu. Sim. Eu estava falando dela, né? E isso que é o trabalho da divindade dentro da gente. É que a gente encontre essa força, se alinhe com ela ao ponto de vibrar numa força só. De se unir com essa força. Então essa é a história dessa tela. Legal. Ô, Eudes, você colocou o contato da Valéria no Instagram, que Sim. é @valéria.bada, não é isso? Sim, tá na descrição Tá na da descrição. live. Se alguém quiser entrar em contato com a Valéria, conhecer lá os outros quadros que ela tem, ela reproduziu muitos lá. Ou até, quem sabe, alguém queira um quadro, né? Já está em mente, aí achou o artista hoje aqui, né? Bom, vamos lá, que horas tem, Eudes? A gente tá 1h05, 1h05. Estamos com 1h05, vamos estender um pouquinho para terminar, Claro. porque a gente colocou várias telas. Bom, esse aí é o Osíris, né? Uhum. Oxiri, como alguém chamaria no original, mas a gente falou Osíris aqui, aportuguesado, né? Companheiro da Ísis,
representando o aspecto do sagrado masculino, Pai Celestial ali, na cultura Isso, egípcia, né? Também bem, isso. bem legal, né? Bom, Eu... ali embaixo, ali à esquerda dele tem, tô vendo ali um Digede. Exato, isso foi para um aluno seu. Tem um Diged, tem um Anki e tinha mais uma simbologia. Eu acho que é um olho de Horus. Né? A gente montou essa tela muito porque ele tem uma comunhão com o mentor que plasma, como Osíris ou Alçá, ou como você Tem uma falou. falange que aparece às vezes para mim, bem raro. Chama-se Os Amigos de Osíris, ligados aos ensinamentos da atmosfera egípcia de outrora, que não tem a ver com o Egito de hoje, mas com aquela atmosfera que existe no plano espiritual. Chama-se Os Amigos de Osíris. É uma falange inteira que trabalha bem discreto, são os caras bem, vamos dizer, herméticos, bem clássicos, raramente aparecem e estão dentro dessa vibe aí. Já li alguns textos que você Sim, escreveu através isso. deles. São incríveis. E Osíris, você falando desse aspecto assim do masculino, também é muito interessante porque ele é o guardião dos mistérios, Sim, né? Então, é aquilo que está oculto. Então, a Sete vem, que é a consorte dele, restaura o corpo dele e graças a isso ele pode cuidar do mundo dos mortos, que é o mundo, de forma metafórica, né? O mundo dos mistérios, aquilo que é o invisível. Por isso que ele é meio esverdeado, né, na composição, porque ele foi todo remendado, coitadinho. E aí, nesse sentimento, a gente, quando vai falar dele, a gente vai falar de uma sabedoria muito oculta e de uma sabedoria que ela é muito firme mesmo, porque você não pode adentrar ela sem uma abertura muito grande do seu coração. ele é o mistério, é a iniciação. Exatamente. Você precisa estar com um coração muito receptivo para de fato conseguir absorver aqueles ensinamentos, porque aí que tá. O preço da gente aprender algo é ter que ter ação sobre isso que a gente aprendeu. A gente não pode aprender e fingir que aquilo, né, desver, clicar aqui, desver, não vi nada disso, vou continuar minha vida normal. Uma vez que essa ignorância ela é tomada a forma, a gente tem que fazer alguma coisa para resolver isso. Sim. E Osíris, ele traz esse aspecto, tanto dessas visões, né, desse mundo que a gente não consegue capturar com os olhos físicos, mas também ele é aquilo que prevalece após a vida. O que fica depois que a gente desencarna? Quais são as coisas que a gente leva? Osíris também é essa representação, por isso que a gente vê ele sempre muito formal nas pinturas, como a gente está vendo aqui, né, na tela, todo adornado, todo bonitão, assim, nesse sentido de estar muito íntegro, porque é necessário uma certa integridade para a gente caminhar por esses mistérios também. A alma precisa estar muito íntegra para não converter isso da forma como o nosso ego quer também. Então, aqui esse quadro foi para esse cliente que tem... cara, que contato lindo, né? Com essa atmosfera de poder estar vivenciando esses processos. E foi uma tela que, infelizmente aqui, gente, não dá para mostrar, mas quando bate um reflexo de luz, todos esses detalhes em dourados brilham muito. Eles são meio que saltados na tela para dar a entender que ele está de frente a esse cenário. Porque qual é a minha intenção? Que o cliente veja ele, não o cenário em si. Né? Já que a ideia já está bem passada a nível do que isso representa, a imagem pode fortalecer, nesse caso, a ideia, né? Porque a gente já está com a parte estrutural certinha. Legal. Pode passar, Eudes. Bom, aí uma indígena aqui, bem brasileira, né? Contexto mais xamânico, Jaci, né? Conta um pouquinho. Essa tela, meu amor, foi uma das telas que eu pintei logo no início que eu estava pintando, 2020. E essa tela, ela veio muito inspirada pela minha tendência à mitologia brasileira. Eu nunca me conformei em viver num país que eu não conhecia os deuses desse país. Sim, isso é necessário. Um resgate, um revival dessa atmosfera. Inclusive, outro dia eu vi uma presença espiritual que plasmava uma índiazinha assim. E também lá no programa da rádio eu contei de um ocultista que apareceu para mim e apontou para um mestre indígena e falou: vocês têm grandes mestres no astral do Brasil e vocês não valorizam e não reconhecem mestres xamãs. Exato. E aí eu sempre senti isso muito forte, uma afinidade muito intensa com essa atmosfera, né? Que é voltada para os nossos povos nativos originários, do qual tenho tanto carinho e fui, assim, recebi ensinamentos lindos de pajés mesmo, mulheres que transformaram a minha vida, e eu falo isso de coração aberto, e quis homenagear isso de alguma forma, porque quando eu fiz imersão com esses povos, eu fiz com os Yanauás,
eu tive uma transformação muito profunda na minha vida. E aí, vivenciar isso foi um divisor de águas também. Uhum. E aí, o que que acontece? Jaci, ela tem uma mitologia que me toca muito o peito. É bem curta. Ela é filha de Nhanderu. E ela é a lua, né? Ela também é aquela coisa das paixões, mas ela também é vegetação, é aquela deusa que colocava saudade no coração do caçador para ele voltar para casa, como ela trabalha, né? E aí ela era apaixonada por Guaraci, que é o sol. Só que o que acontece? Quando o sol tá em vigor, a lua tá no céu também, que o sol faz parte, mas ela não tá em vigor. Então eles nunca se encontravam, eles só se encontravam quando as onças sequestravam os dois, Uhum. que é o eclipse. Mas fora desse contexto de eclipse, eles nunca conseguiam um encontro. E aí, com muita humildade, Guaraci, que é o sol, foi lá para Nhanderu e falou assim: Nhanderu, você precisa criar a Aruda, que é o amor, porque o amor não conhece a luz e a sombra. Uhum. Só com algo que não conhece a luz e nem a sombra que a gente pode ficar junto. Não parece a ideia do Samadhi? Sim. Que é, Expansão da consciência. porque a gente tá na dualidade, porque a gente não conhece o amor. Então a gente conhece a luz e a sombra. Dentro de um estado mais amoroso e elevado, nada disso faz Sim. sentido. Esse teatro não faz sentido, né? E quando eu vi essa mitologia, eu falei, nossa, mas isso é a vida, né? De uma forma muito explícita. Jaci, ela desce na Terra, ela transforma os indígenas desencarnados em estrelas no céu. E a Vitória Régia, que é essa flor linda que lembra a flor de lótus que a gente tem na Amazônia, que é imensa, linda, 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 ela vem através de uma indígena também, que apaixonada por Jaci, uma mulher que estava ali em encantos com a lua, né? Corria atrás da lua, nunca conseguia alcançar. Encontra o reflexo dela na água, entra na água e desencarna. E aí Jaci transforma ela em Vitória Régia. Então, por todos esses encontros, assim, né? As fases e tal, eu quis trazer essa força mesmo de Jaci para que a gente se lembre que não é a questão nem da sombra, não é a questão da luz, é a questão sempre do amor, né? Desse sentimento que a gente não conhece às vezes porque a gente está inebriado. Então é a construção do conhecimento sobre isso. Tem um material muito bom sobre toda essa tradição tupi-guarani do Cacá Verá Jecupê, que é um material chamado Tupã Tenondé. Você não conhece esse material? Não. Eu tenho lá, vou te mostrar uma hora, eu vou te emprestar. Esse material realmente vai te trazer uns insights muito bonitos. Tupã Tenondé é o senhor da voz trovão. Que lindo. Tem uma parte desses conceitos tupi-guarani mesclado, tem o Iandu também. Eu vou te emprestar esse material para você dar uma olhada, é muito bacana. Eu quero. Vamos lá, Eudes. Bom, aí um xamã norte-americano, né? Sim. E aí esse quadro também. E esse foi aquele. Eudes, a Valéria me deu esse quadro, cara. Eu pedi a ela, pinta um xamã, ela me deu. Naquela ocasião, deve ter um ano e pouco, eu estava indo fazer uma palestra no Instituto Saraceni de Umbanda Sagrada aqui no Tatuapé. Lá é enorme, inclusive tive lá 15 dias fazendo palestras novamente. E aí me veio uma intuição, cara. Esse quadro veio para mim, eu vou dar lá para o Instituto Saraceni. E eles estavam pintando o salão lá. Eu dei o quadro para eles. Fui agora, semana passada, retrasada, lá fazer palestra, o quadro está lá na parede. Porque o quadro está lá no Instituto Saraceni, representando a parte indígena. Olha aí onde Que foi honra. parar o teu trabalho. Sim, eu fico muito honrada. E foi uma tela que outra. Essa tela me surpreendeu. E eu sinto que eu precisava. Não foi à toa. Você falou assim, ó, pinta essa estátua. Ele tem uma estátua lá no IPPB que é um xamã. Sim. E o Wagner falou, Valéria, por que você não pinta essa estátua? Eu falei, de pulso pra cima? Ele, sim. Peguei e fui pintar. E uma tela que fluiu muito fácil. E é a minha tela preferida a nível de técnica que eu consegui ali no rostinho. Uhum. Eu lembro que eu tava pintando e eu falava, gente, eu tô conseguindo fazer isso, que alegria. Mas tem a quantidade de inspiração atrás de mim. Sim, palhaça, é você. Sozinha. Mas foi de uma alegria muito profunda a nível de conseguir me desenrolar artisticamente também muito rápido. E é isso aí que tá, né, gente, que eu falei pra vocês. A gente fica na alegria muito profunda, depois a gente quebra a cara vendo que as coisas não é bem assim, não. Que tem chão pra andar ainda. Mas foi uma tela que eu senti uma certa uma ressonância mesmo, até a nível pessoal, assim, muito intensa, porque eu sinto que dentro desses caminhos, como você falou dos mestres e tal, né, e a gente já falou dessa dimensão, a gente está falando de caminhos que guardam muitos mistérios. Por exemplo, né, dentro de algumas culturas que tem o Temascal, que é aquela tenda da purificação, fala-se sobre isso, mas a gente não fala que é, na verdade, uma tenda
onde as pessoas aprendem sobre resistência física, onde controlar a própria cabeça para suportar algumas coisas, né? Então é uma coisa de controle mental, controle físico. E essas tradições falam muito do controle da mente. Elas falam muito a respeito da gente não alterar as coisas que estão ao nosso redor, da gente alterar a nossa cabeça diante das coisas, né? Da gente não ficar mexendo naquilo que a gente não pode alcançar. Uhum. Mas, cara, se eu quero minha paz, vou desenvolver ela aqui na minha cabeça. E por isso que eles se dão muito bem nos ambientes que eles estão. Eles não lutam contra a natureza, eles se envolvem com a natureza. E graças a esse envolvimento muito profundo, a gente tem uma simbiose de crescimento. Graças a eles que nós estamos aqui. Porque esse cunho da preservação, esse cunho também de fazer da natureza uma medicina mais pura, é muito importante a nível de desenvolvimento. Eu, quando era mais jovem, eu falava que minha religião era a natureza, criança. Porque eu via Deus lá. Eu não conseguia ver Deus, né, fora. Sim. Para mim, a natureza era a manifestação de Deus. E por isso que pintar essas atmosferas também mexem muito comigo nesse sentido. Porque eu tô pintando, para mim, uma representação prática da espiritualidade. Agora, você podia pintar um quadro do Eudes, assim, Como? de frente? Porque, assim, para os pais, quando as crianças estiverem fazendo malcriação, fala assim, olha, se não ficar quieto, tio Eudes vem pegar e mostra o quadro, a criança fica com medo. E aí, Ela vai Eudes? começar a aprontar mais. Ela vai olhar pra minha cara e falar, opa, cara de atentado. Pode passar lá, Eudes, vamos lá. Aí são algumas, né, Aí que a também gente tem. figura xamânica. Essa aqui, a Susan Sidon Bolet, eu tenho o livro dela com as imagens, ela é brasileira. Você tem? Ela usa um pseudônimo, mas ela é Olha! brasileira, ela mora na Califórnia há muito tempo. Eu tenho o livro dela, que são imagens, e você fez essa aí baseada numa das imagens que ela Isso. pintou, que é a mescla do ser humano com os animais de poder. Exato. Eu Oh, tenho o material dela. que legal. Bom, passa esse aí, Eudes. Que a gente já tá bem com o tempo, já bem. Isso aí é outro xamã, né? Sim, mais Bacana. um da Que atmosfera. lindo. Pode ir. Bom, Preto Velho, né? Também, avança uma. E essa aqui ela fez para uma amiga nossa, né? E ela pediu para Valéria fazer justamente assim. E ela é a criança no colo. É, a gente nossa tava amiga juntos. Amélia, japonesa. E aí ela Isso. encomendou esse quadro, você fez para ela. Esse quadro ficou maravilhoso, É, isso hein? nasceu lá no carro Olha dela, só, numa Eudes, olha carona, que né? lindo. Ficou bonito. Uma menina japonesa no pé, né, no colo do Preto Velho. Uma amiga nossa, a Amélia, japonesa, encomendou esse quadro com a Valéria. É, a gente tava juntos numa carona. Wagner falou, por que você não pinta um preto velho assim? Aí ele deu uma descrição, só que a Amélia pegou a ideia e falou, peraí, Foi. eu tive um sonho. E aí, essa foi a cena do sonho dela. A gente redescreveu em tela. Uma hora, faz uma Preta Velha. Eu quero muito, eu tô sentindo falta. Vamos lá. Aí é um meditador, né? Isso. Tá. Nossa, mas... Nossa, tá muito bonito. Foi uma Bonito. releitura Não, também esse de uma aí- imagem. Essa Olha, não foi três trilha Esse, sonora. cores esse do aí, céu. não é só o cara, é a paisagem em torno, tá maravilhosa. Não, são 3 cores do céu. ó. Sim, a aura da cabeça dele, tá? Isso aí, as cores ficaram fantásticas, Valéria. Vamos lá, Obrigada. Eudes, que a gente está bem estourado com o horário. Esse é um quadro do Ura Matiz que a Valéria fez pro Igor Ventura, que esteve aqui falando de mediunidade, Eudes, né? Nosso amigo Igor encomendou esse aí, tem um olho de Horus ali dentro da pirâmide, e fez esse ramatiz com o símbolo da cruz do triângulo, né? Com influência sua também. Acho que o Igor deve estar assistindo a gente lá do Rio de Janeiro agora. Ei, Igor. E foi bem isso, foi uma inspiração do Wagner ali, aquele olho de Horus. Por que você não coloca um olho de Horus na Foi, ele pirâmide? tinha pedido esse quadro, eu falei, você não põe um olho de Horus ali numa pirâmide atrás, vai dar um tchan no quadro Deu do mesmo. Uramatiz, né? Ficou lindo. Pode ir. Babaji da Kriya Yoga, e atrás em cima uma estrela prânica, né? Você botou até um dos mantras dele ali. Isso. Pode ir. Paramahansa Ramakrishna, grande mestre yogi, no final do século XIX, né? A Valéria, inclusive, vai na ordem Ramakrishna, ali no bairro da Vila Clementino, gosta bastante, ficou muito legal. Você fez essa a partir de uma das fotos que tem dele famosa e você se baseou nela, né? Sim, e também foi muito por influência sua, né? Você falou assim, vamos pintar assim, vamos. E também foi interessante o processo, porque hoje é uma tela que tá lá no IPPD, né, Wagner? Tá. Fica em cima, e as pessoas também relatam coisas com ela, e é isso. Às vezes nem é o processo da arte em si de quem cria, mas também é o que as pessoas vão sentir a partir daquilo. Exato.
Então eu vejo, as pessoas às vezes me gravam áudio falando, eu tô lá no seu curso, eu recebo foto da tela, essa tela tá brilhando tanto hoje. Ou alguém chega assim, caraca, alguém teve uma experiência com a sua tela. Assim, não é minha, é nossa. Porque é isso, é quando você cria algo assim, de amor mesmo, por afinidade, mas independente se você tem afinidade ou não, você tá criando com carinho, automaticamente também a inspiração fica mais fluida. Né? E aí eu fui juntando coisas que eu já conhecia pelo Evangelho, fui coletando alguns relatos a respeito de como poderia estar fazendo, e deu nisso, e pra mim, o grande ganho, a linda beleza dessa tela são as pessoas que entram em contato com ela e trazem esse aspecto de força, porque aqui na imagem a gente não vê, mas ela de fato, ela brilha Ela muito tem um nas brilho, aulas. exato. Pode ir. Bom, isso aí a gente acha que era a última, né? Avança. É a última, né? Não, tem mais tem essa aí essa. também. Quem é que tá ali? O Paramahansa Yogananda embaixo. Do lado esquerdo, Cristo. Babas. Do lado direito, Cristo. Em cima, Jesus. E no meio, uma estrela prânica. Olha. Ficou muito Isso. bonita também, viu? Que legal. Pode ir. Essa era a última, né? Isso. Que horas tem, Eudes? Agora é 1h20. Então, daqui a pouco o Paulo entra ali e vai expulsar a gente, cara. Acabamos passando o horário para poder mostrar as telas todas. Novamente, Eudes, destaca aí o link lá do Instagram da Sim, Valéria. eu vou colocar aqui É no chat @valeria.bada, né? Entrem lá, tem vários quadros. Quem quiser encomendar algum quadro com a Valéria, a própria pessoa escolhe, olha, eu quero assim, assim, assado. Aí já tem o contato, vocês viram a qualidade do trabalho dela. E obrigado por você ter vindo, Valéria, para fazer esse programa hoje diferente, né, Eudes? Quando eu falei pro Eudes, ele falou, vai ser uma ideia legal mostrar os quadros, comentar, para diferenciar. Eu né? que agradeço pela oportunidade, é um prazer estar aqui, é uma honra muito imensa. Obrigada. Que legal. Pessoal, hoje não tinha como responder perguntas para poder dar o espaço para a Valéria mostrar o trabalho dela, responder e a gente presentear vocês com essas imagens lindas e ir contando algumas coisas de bastidores extrafísicos disso tudo. Na semana que vem, nós teremos um outro convidado, que é o Dr. Valdeci, que vai falar para nós sobre autoestima, hipnose também. Ele manja de vários temas, ele tinha programa lá na Rádio Vibe Mundial também, e aí ele está com a data livre, vai poder vir para a gente conversar, e aí eu vou deixar ele responder perguntas de vocês. E o pessoal que fez as perguntas hoje, pessoal, quando tiver um outro programa mais para frente, de pergunta e resposta, por favor, reposta essas perguntas, porque hoje não tinha como responder, e na semana que vem também não, porque o Valdeci vai estar aqui, vamos dar prioridade para falar do tema dele e responder em cima dos temas dele. Guarda um pouquinho, por favor, e quando for mais para frente, aí vocês me perguntam novamente, que a gente faz um de perguntas e respostas, ok, Eudes? Certo. Eudes, algum recado final? É isso, programa incrível, muito bom. Sigam a Valéria e sigam o Projeto Farol. Legal, Eudes Ananda na área. Olha, Eudes, eu acho que hoje vai ser um divisor de águas para você, É viu, mesmo? cara? Por quê? Eu acho que vai haver uma abertura espiritual para você e meditar. Gente, obrigado por vocês estarem assistindo. De novo, obrigado, Obrigada. Valéria. Um abraço aí para todo mundo.